Oi, irmãos, prazer estar aqui, nessa semana de oração, mais uma semana de oração, e ver que um maior de irmãos tem vindo. Isso realmente nos alegra, de saber que mais pessoas estão buscando o Senhor, mais pessoas estão procurando a verdade, saber a verdade sobre a palavra do Senhor. E o texto dessa noite é um texto que parece óbvio, assim, quando a gente lê, só falar, nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Quem não já falou isso, Meu Deus, o Deus é o impossível, o Deus do impossível. Mas são passagens, são uma palavra que falou muito, sim, muito comigo. E eu até tentei, como a gente sempre fala, às vezes a gente tenta ver uma outra coisa, mas era essa palavra que eu precisava trazer para vocês e estudar para que isso também enchesse o meu coração. Então eu convido vocês para abrir o livro de Gênesis, capítulo 18. Ontem a irmã até quase me matou do coração, porque ela falou Gênesis 17, e outra vez eu e o irmão Martins falamos o mesmo texto. Eu falei, poxa, de novo, mas não foi pertinho, mas dessa vez não foi. Gênesis 18, o versículo é o 13 e o 14, apenas. Diz assim: E diz o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Irmãos, essa pergunta que o Senhor faz no versículo 14, ele diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O Senhor faz essa pergunta, para Abraão. E na verdade essa pergunta é feita para nós. Só que o Senhor, ele não nos obriga a dizer sim e nem a dizer não. É uma escolha nossa. Então, quando você lê essa pergunta, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Será que o que eu estou passando, será que o motivo da minha oração, o motivo de eu estar aqui, é muito difícil e o Senhor não pode atender, o Senhor não irá atender? Nós não podemos, A gente não pode nunca achar que a nossa situação, o nosso momento é difícil. O Senhor diz para ele que, porque o que acontece? Nessa passagem, Sara tem quase 100 anos, E ela era uma mulher estéril, então ela passou toda a vida tentando ter um filho e não pôde. Então, na sua velhice, com quase 100 anos, além de ser estéril, naturalmente, ela ainda já estava na menopausa, já não tinha mais lá, o texto até fala, os costumes da época, ela já não tinha mais, então era impossível ela ter um filho, Seria humanamente impossível. E ela riu. E eu creio que ela riu não por duvidar do poder de Deus, mas por duvidar dela, fisicamente. Eu fico tentando imaginar, porque eu, estou longe de 100, mas assim, tive o Lucas um pouquinho mais tarde do que deveria, e eu passo um sufoco com ele. Eu e o André, às vezes a gente brinca assim, poxa, a gente foi tentar de ter filho mais velho, agora a gente está penando. Agora imagina com 100 anos, uma mulher com quase 100 anos, gerar uma criança, cuidar dessa criança, perder noites, correr atrás. Então, humanamente, para ela é impossível que isso acontecesse, pela idade dela, pela situação dela. Mas o Senhor diz, no final do versículo, que daí um ano ele retornaria e que ela iria ter um filho. Então, irmãos, o Senhor, ele fez essa pergunta, se seria difícil, mas ele queria que ele respondesse que não, que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Porém, ele faz essa pergunta, ele nos dá a opção. Nós até falamos sobre isso domingo, que o Senhor diz assim, eu te dou a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha você. Mas, se quiser me ouvir, escolha a vida, para que você e a sua descendência possam viver. Então, o Senhor, ele nos direciona, ele nos dá caminho, ele nos dá direcionamentos para escolher ele, para dizer que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Deus, que ele é o Deus do possível, mas essa escolha é nossa. Nós é que devemos dizer que sim, que nós acreditamos que para ele nada é impossível, não é verdade? Então a gente viu que a Sara, ela riu, provavelmente pela incapacidade dela. Então, irmãos, essa lição nos diz que a gente não pode achar que nós não somos mais capazes por uma idade, ou não somos capazes por uma deficiência. Não posso isso porque eu tenho problema de visão, ou eu quero muito ser Uber, mas eu não tenho carro. A gente coloca às vezes problemas
como um empecilho. Só que a gente esquece de dizer, de colocar à frente, que apesar dessa dificuldade, o nosso Deus é o Deus impossível. E se for da vontade dele, irá acontecer. Não é verdade? Irá acontecer. No Isaías diz que, operando o Senhor, quem impedirá? Se ele colocar as mãos, se ele falar que vai acontecer, vai acontecer. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que na vida de um irmão, ele está tentando isso, mas esquece. Quem é ele? Ele faz isso, ele faz aquilo. Nós não podemos, porque só o Senhor pode dizer se irá ou não fazer com que o impossível aconteça, com que o sobrenatural aconteça. Isso é só com o Senhor. Então, irmãos, o nosso pedido, eu creio que todos aqui estão por um pedido específico, né? Alguns pedidos, às vezes, mais de um, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Agora, nunca achar que é impossível, nunca, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Então, porque quando precisar de alguma área, Deus proverá. Quando precisar de cura, Ele pode curar. Quando a gente está com o coração apertado, a gente só pede paz, só pede alegria no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho. Só Ele é capaz de trazer essa paz. Então, com todos os caminhos para onde a gente correr, Ele é a solução. Somente Ele pode trazer esse refrigério para a gente, né? Para que a gente possa, então, alcançar o que a gente deseja, porém no tempo dele. E não achar que não está acontecendo porque ele não irá realizar, ou porque ele não pode realizar, porque ele pode todas as coisas. Para finalizar, eu queria só me lembrar, e eu vou pedir para que vocês abram o livro de Lucas 1, porque tem uma frase que a gente precisa ler juntos, né? Mas antes, eu vou falar sobre essa passagem de Maria, quando o anjo vai até Maria e diz para ela que ela irá ter um filho, ela vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Jesus, o Filho do Altíssimo. E ela diz assim, mas como? Né? No versículo 34 do capítulo 1, ela diz assim, mas como se fará isso, visto que eu não conheço nenhum varão? E aí, nós vamos ler juntos agora o versículo 37. Lucas 1, versículo 37. Amém? Então, o anjo disse para Maria, vamos ler juntos? Porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos, a gente tem várias passagens falando disso, mas o anjo disse isso para Maria, para Deus nada é impossível. Você pode não conhecer, como que ela iria gerar, né, o Filho do Altíssimo, mas para Deus nada é impossível. Então, que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quando tiver com qualquer dúvida, com qualquer momento de dificuldade, entregue nas mãos de Deus, porque Ele é o Deus do possível e Ele pode todas as coisas. Amém? Vem,
Pelas famílias da igreja, que o Senhor Deus esteja dando com providência, com cura, libertação. E a irmã Rosário vai estar orando pelos pedidos da caixa de oração. Eu quero que você ponha as mãos para cá, por favor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem um cuidado especial com cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem um cuidado especial com as famílias, Pai. Por isso nós rogamos a Ti, ó Deus, que cada um de nós, cada um dos nossos familiares possa se derramar na Sua presença, possam ser libertos, meu Deus, de todo o mal, meu Deus, e que a cada dia eles queiram mais e mais buscar a Ti, Senhor. Nós não temos ninguém além de Ti, Pai. Nós só temos o Senhor, nós confiamos no Senhor e nós entregamos nessa noite as nossas famílias, a família das famílias da IBR em Tuas mãos. Que nenhuma arma forjada contra nenhum deles, contra nenhuma das famílias venha prosperar, mas que o Teu sangue derramado lá na cruz venha proteger e cuidar de cada um deles, Pai. E nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Pai, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares e que o amanhecer da quinta-feira seja de um dia de paz, de felicidade, de libertação, de livramento e que possamos estar juntos aqui amanhã para invocar o Teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma pequena mudança, porque o culto amanhã é às 20 horas. Então, o que a gente vai fazer? O culto que é às 7 horas, a gente vai atrasar um pouquinho para 7h30. Então, os irmãos vêm, a gente começa às 7h30, encerra às 20 horas e começa o culto de emenda no culto. Então, amanhã, sexta-feira, vai ser 19h30, o nosso culto, para a gente já ficar emendado no próximo culto, tá bom? Vão na paz do Senhor. Eu continuo fazendo atendimento pastoral durante a semana. Os irmãos que quiserem conversar comigo, é só marcar. Eu botei o que a microfone gente na conversa. tá? Paz do Senhor. Vou marcar a mão.